Sem mais delongas, pastor Charles, suba aqui nesse altar. O púlpito é todo seu. Fale aquilo que está no seu coração, aquilo que Deus liberou já sobre a sua vida. Levante suas mãos para cá. Quem ama a vida do pastor Charles aqui, diga amém. Então vamos embora. Pai, te dou graças pela vida do meu irmão, meu amigo, pastor Charles, que nessa noite vai trazer a tua palavra. Fale conosco, abrimos o nosso coração para receber a boa, incorruptível semente da sua palavra. Queremos estar prontos, atentos àquilo que o Senhor preparou e reservou para esta igreja, para nossas vidas nessa noite. No nome de Jesus, amém e amém. Graça e paz, irmão, de novo. Amém. Para mim é sempre uma alegria quando eu prego a palavra. Mas eu queria falar hoje sobre perdão. O valor do perdão. Às vezes a gente não compreende aquilo que Jesus fez por nós. E por não compreender isso, nós às vezes não o amamos como Ele merece. Tem um texto, eu não vou falar sobre esse texto, vou somente explicar ele para vocês, falar um pouco sobre ele, que é Lucas capítulo 7. Fala do momento em que uma mulher pecadora, ela foi ungir Jesus, derramar um bálsamo sobre Jesus, um óleo muito, muito caro que ela tinha. Ela joga nos pés de Jesus, enxuga os pés dele com os cabelos dela e chora sobre ele, sobre os pés dele. E Jesus, ele conta uma parábola porque algumas pessoas estavam tentando parar aquela mulher, não deixando ela adorar da forma que ela queria adorar. E ele fala, olha, havia dois homens, um devia 500 denários e outro devia 100 denários a um credor. E o credor perdoou a dívida dos dois. Aí ele pergunta, quem dos dois ficou mais grato pelo perdão da dívida? E os discípulos falaram, e as pessoas que estavam ali falaram, o que devia 500. E Jesus fala, você respondeu bem. Porque aquele que muito é perdoado, ele muito ama. Às vezes a gente não compreende o perdão que Jesus trouxe para nós, o livramento que Ele trouxe para a nossa vida, e a gente não o ama como Ele merece. E a gente não reverencia Ele como Ele merece. Se você soubesse aonde você estava indo, espiritualmente falando, e se você soubesse onde você está hoje, você o amaria todos os minutos, segundos da sua vida. Você o adoraria todos os segundos e minutos da sua vida. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que nós estávamos no império das trevas. Isso é forte, irmão. A gente costuma recitar esse texto, mas esse texto é um texto forte. Nós estávamos no império das trevas, mas Ele nos arrancou de lá e nos colocou no reino do seu Filho amado. Então a posição que Ele nos tirou e nos colocou hoje é uma posição que, se nós não compreendermos bem, nós vamos viver uma vida cristã muito vazia, uma vida cristã muito para baixo, uma vida cristã muito morna, muito fria, muito tô nem aí. Ele morreu na cruz. Jesus fez o que você? Morreu na cruz, derramou o sangue dele na cruz por mim. Mas não é somente isso, irmão. Se você tivesse a visão de onde você estava e onde você está hoje, Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 6, que nós estamos hoje assentados. Ele não diz que nós vamos estar, ele diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então a posição que nós estamos hoje é uma posição de privilégio, de autoridade. Então isso que Jesus fez por nós foi algo que foi uma tremenda graça, que se a gente não compreender direito a graça, nós não vamos viver ela. Amém? Agora, diferente do que muitas pessoas têm falado, a graça não é liberdade para pecar. A graça é liberdade do pecado. A graça é se livrar do pecado, porque a graça de Deus que nos livrou do pecado, ela nos dá poder para rejeitá-lo. Ela nos dá poder para abandoná-lo, para viver uma vida para Deus. Amém? Mas eu queria ler com vocês em Mateus capítulo 18, que é outra parábola. Eu estou lendo um livro sobre parábola, irmão. Já vou estudando 27 parábolas, só falta 15.
Mateus capítulo 18, versículo 23. Diz assim: portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei, que decidiu acertar conta com os seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 denários. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo então, com toda a reverência, prostou-se diante do rei e lhe implorou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e ordenou e o deixou ir embora livre. Essa é a primeira parte da parábola. Eu vou falar um pouco sobre essa primeira parte, depois a gente fala sobre a segunda parte. A primeira parte, eu queria, antes de falar da primeira parte, queria falar do capítulo 18 de Mateus. O capítulo 18 de Mateus, Jesus responde duas perguntas do discípulo. No capítulo 1 do versículo 18, a pergunta é: quem é o maior no reino? Os discípulos perguntam a Jesus: quem é o maior no reino? E Jesus diz: olha, o maior no reino, ele tem que ser igual a uma criança. O maior, ele tem que ser o menor. O maior tem que ser humilde. No capítulo 11 de Mateus também, Jesus falando sobre João, no versículo 11 ele diz assim: entre os nascidos de mulher, não existe ninguém maior do que João, mas o menor no reino é maior do que João. João Batista, ele foi o último profeta, do sistema do Antigo Testamento. Ele foi o último. E ele não tinha o Espírito dentro dele, ele tinha o Espírito sobre ele. Então, quando Jesus fala que João Batista era o maior dentre nascidos de mulher, porque o propósito de João foi anunciar Jesus. Nenhum profeta teve essa honra de preparar o caminho para Jesus pisar. Por isso que o João Batista foi o maior nascido entre mulher. Porém, João Batista tinha o Espírito sobre ele. Mas o menor no reino, que somos nós, tem o Espírito dentro de nós. Então nós somos maiores que João nesse sentido, em que o Espírito Santo habita em nós. E João Batista vinha sobre ele. Amém? Então Jesus responde essa primeira pergunta dizendo que o maior do reino é aquele que tem que ser o menor, é aquele que tem que servir, é aquele que tem que ser humilde como uma criança, que tem que nascer de novo como uma criança. Preste atenção, se você não estiver disposto a ter um novo começo, você não vai ter um novo fim. Eu vou repetir, se você não estiver disposto a ter um novo começo, você não terá um novo fim. Por isso que Jesus fala: o que importa é você nascer de novo. Amém? Se tornar como uma criança. Quando chega aqui no capítulo, no versículo 23 que a gente leu, antes um pouquinho, se você voltar, coloca por favor, André, versículo 21. É a segunda pergunta que Jesus está respondendo. Ele responde com essa parábola que a gente começou a ler. Diz assim o versículo 21. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenha que perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não te direi até 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Então o questionamento de Pedro era que os rabinos da época ensinavam que um homem só poderia perdoar o outro 7 vezes. Era o ensinamento rabínico da época. Você só pode perdoar 7 vezes. Depois de 7 vezes, rejeita. Não perdoa mais. E Jesus fala: não, 7 vezes não, você vai perdoar 70 vezes 7. Se a gente for fazer uma conta, dá 490 perdão. Porém, o que Jesus queria não era que a gente fizesse uma conta. Era algo que fosse infinito. Ou seja, toda vez que alguém fizer alguma coisa contra você, e essa pessoa se arrepender, você tem o dever de perdoar. Você tem o dever de fazer isso. Então, cada vez que você vai perdoando alguém, cada vez que você libera perdão, isso vai criando um hábito em você. E quando alguém fizer alguma coisa com você, você vai fazer isso automaticamente. Está perdoado, meu irmão. Eu te libero. Então o que Jesus quer de nós é que a gente vá liberando pessoas.
Amém? Porque senão você vai ficar cheio de problemas, não é as pessoas. Você vai ficar carregando muita gente nos seus ombros. Por isso que ele fala, perdoe 70 vezes 7. Perdoe quantas vezes for preciso. Só não carregue ninguém nos seus ombros. Amém? Então a gente chega na parábola que a gente leu no começo. E ele fala, olha, portanto o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 denários. Deixa eu dar aqui algumas contas para você. Um denário, veja, 10.000 denários não, 10.000 talentos. Veja, um talento, como era que era medido o talento? Tinha duas formas de fazer ou calcular um talento. A primeira forma era por peso. O talento era medido por peso. Um talento, ele valia 35 quilos. Um talento valia 35 quilos. No caso, 10.000 talentos, eles valiam 350.000 quilos. Vai guardando isso aí, 350.000 quilos. Nos dias de hoje, esse peso em prata, veja, nos dias de hoje, esse peso em prata valeria R$1 bilhão. Esse peso desses 10.000 talentos hoje valeria R$1 bilhão. A segunda maneira de se calcular o talento era como moeda monetária. Por exemplo, um talento por um dia de trabalho. Um denário valia por um dia de trabalho. Então, 300 denários valiam por um ano de trabalho. Um talento valia por 20 anos trabalhados. Um talento só valeria por 20 anos trabalhados. 10.000 talentos equivalem a 200.000 anos trabalhados. 10.000 talentos que esse servo devia valeria por 200.000 anos trabalhados. Por que é que eu estou falando isso aqui para você? Porque nós não temos a noção do perdão que a gente recebeu. A nossa mente, ela não calcula o tamanho do perdão que Deus trouxe sobre a nossa vida. Existem alguns aspectos na salvação, que são a reconciliação, a justificação, a redenção, a santificação, a glorificação. Existem 9, não vou lembrar de todos agora não. Mas um ponto principal que a gente precisa entender é a justificação. Aquilo que nós recebemos de Deus, o perdão que nós recebemos de Deus, dos nossos pecados, das nossas falhas. Eu estou falando daqueles que um dia reconheceram que erraram. Aqueles que um dia reconheceram que não são nada sem Jesus. Eu estou falando para aqueles que um dia reconheceram que sabiam que sem Jesus eles não chegariam a lugar nenhum. Se você é um desses ou se você não é, hoje é a oportunidade, tanto você que está aqui como você que está em casa. Deus te dá a oportunidade hoje de você reconhecer o tão pecador que você é e se lançar nos pés dele. Porque o perdão está preparado, está pronto para você. Há uma dívida enorme que nós não poderíamos ter pago, mas Jesus pagou. Colossenses capítulo 2, versículo 13 em diante, diz que ele cravou na cruz a escrita de dívida que era contrária a nós. Ele pagou a nossa dívida. Agora preste atenção. Deixa eu achar aqui. Só para você ter uma noção de como era o talento, de quão valioso era o talento ainda. Em Êxodo capítulo 38, na construção do templo, quando Moisés está construindo o templo, foi gasto lá 29 talentos de ouro e 100 talentos de prata. Na construção do templo. Agora veja o tamanho da dívida desse homem, 10.000 talentos. A renda anual do reino de Salomão era de 666 talentos anual do reino de Salomão. E esse homem devia 10.000 talentos. Eu quero que você entenda que a dívida que nós recebemos perdão não foi algo simples, irmãos. Por isso que você e eu temos que entender, temos que compreender
como nós devemos amar Jesus, como nós devemos reverenciá-lo, como nós devemos nos render a Ele. Porque a gente pega uma dívida dessa e tem pessoas que trocam Jesus por uma noite. Tem pessoas que trocam Jesus por uma tentação que vem diante dela. Sabe, você ser tentado não é pecado. Pecado é você cair na tentação. Então não troque Jesus por coisas pequenas, porque o perdão que você recebeu foi muito grande. Foi muito grande, irmão. A nossa vida era grande demais, ou melhor, a nossa dívida era grande demais e incapaz de serem perdoadas por nossa própria capacidade. Nós mesmos não tínhamos condições de receber perdão de Deus pelos nossos esforços, pelas nossas obras, por aquilo que nós fazemos, só pelo sacrifício de Jesus. O que é que Deus espera de nós? Você que já se rendeu a Cristo, você que já se entregou a Ele, que recebeu a dívida, ou recebeu o boleto pago, o que Ele espera de você é que você ande em santidade. É que você ande naquilo, na posição que Ele te colocou. Veja, você e eu não somos santos porque a gente não peca, porque a gente não faz nada errado. Não, a gente é santo porque Ele nos fez santo. Quando Paulo escreve às igrejas, você pode ler, ele diz assim: aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Filipos, aos justos, porque não é por aquilo que a gente faz, mas é por aquilo que Ele fez. Nós andamos em cima daquilo que Jesus fez. Amém? Isaías capítulo 64, a Bíblia diz assim: ora, todos nós estávamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. Perdemos o vício e murchamos como folhas que morrem. E como vento, as nossas próprias iniquidades nos empurraram para longe. Aquilo que nós fazíamos só nos fazia ficar mais longe de Deus. Mas o sacrifício de Jesus nos fez uma ponte. Nos fez uma ponte. Ele é um intercessor. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida que nos leva ao Pai, que nos conduz ao Pai. Sabe, o único pontífice que nós temos hoje não é o Papa, é Jesus. Ele é o nosso pontífice. Ele é a ponte que nos liga ao Pai. E só por Ele nós recebemos a salvação. E só por Ele nós recebemos a vida eterna. E só por Ele, pelo sangue dEle, nós vamos ter direito à árvore da vida. Só por Ele. Aleluia. Quando Ele diz que nossos atos de justiça eram como trapos de imundícia, Ele está fazendo aqui uma relação a panos que se enrolavam em leprosos. E aqueles panos que se enrolavam em leprosos, depois que o leproso era curado ou morria, aqueles trapos não valiam mais de nada. Eles tinham que ser queimados. Não prestavam mais para nada. Ele diz: olha, aquilo que você faz é como um pano enrolado a um leproso. Ele não vale de nada. Porque o que vale para nós é o sangue de Jesus. O perdão dos nossos pecados está nele. Romanos capítulo 3, coloca por favor, André. Romanos capítulo 3, versículo 23 em diante, diz assim: portanto, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmão, se o texto parasse aqui, a gente estava arruinado. A gente estava perdido se Paulo parasse aqui. Mas ele continua no 24: sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício vivo. Cadê, meu Deus? Como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça,
por sua misericórdia havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. A gente estava perdido, acabado, todos os pecados e destituídos estavam da glória de Deus, mas fomos justificados mediante o sangue de Jesus. Recebemos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Aí eu pergunto para você: você vai viver da mesma forma? Você vai amar Jesus do mesmo jeito? Você sabendo de onde Ele te tirou e onde Ele te colocou, você vai amá-lo do mesmo jeito, vai viver da mesma forma? Vai sair do caminho por qualquer coisa? Vai se desviar por qualquer motivo? Ô irmão, o preço foi alto. Eu e você fomos comprados por um alto preço. Sabe, tem uma frasezinha que tem até em quadros por aí: nós fomos salvos pela graça, mas não foi de graça. Teve um preço. E o preço foi o sangue do nosso Senhor no madeiro. O sangue do nosso mestre no madeiro, que trouxe redenção para nós, que trouxe justificação para nós, que nos reconciliou com Deus. Paulo diz que a gente era inimigo de Deus, mas hoje somos amigos. Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 19, que nós somos hoje participantes da família de Deus. Irmão, preste atenção. Quando alguém da sua família faz alguma coisa, alguém da sua família roubou, como é que você fica? Se você soubesse agora, ligasse para você agora: fulano, teu irmão, teu primo, teu filho acabou de roubar, está preso. Estava roubando, foi preso. Como é que você fica? Como é? Envergonhado. Fica triste. Agora nós fazemos parte da família de Deus. E quando a gente anda como Ele não nos orientou a andar, como é que Deus fica? A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Deixa eu dizer algo aqui para você. Quando você errar, você pecar e você ficar triste, se alegre. Não entendi, vou lhe explicar de novo. Quando você errar, você pecar e você ficar triste, fica alegre porque você ficou triste. Sabe quando é que é você ficar triste? Quando você pecar e você ficar alegre. Porque quando você pecar e você não estiver nem aí porque você pecou, tem alguma coisa errada. Agora, quando você errar e você se entristecer: eu errei, eu falhei, eu pequei, e vi uma tristeza no seu coração, isso é um sinal de que o Espírito Santo está te alertando, que o Espírito Santo está te guiando, está te orientando, está te mostrando que você é filho de Deus. E os filhos de Deus, aqueles que fazem parte da família de Deus, têm que andar como Ele falou. Aleluia. 1 João, deixa eu ver aqui. Não, Efésios capítulo 1, versículo 7. Diz assim: nele, em Jesus, temos a redenção. O que é a redenção? O perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Colossenses 1, 13 e 14 diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. 14. Em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. O perdão de todos os pecados Ele já pagou. Ele já cravou na cruz. Sabe o pecado que você ainda vai cometer? Ele já pagou. Agora entenda isso: o pecado que você ainda vai cometer, você ainda precisa se arrepender se você errar e confessar. 1 João capítulo 1 diz assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo, versículo 9, para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado
Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo. O justo. Amém? Agora sim, 1 João capítulo 4. Não, 1 João não, coloca Colossenses ainda, André. Capítulo 2. Eu vou entrar no 1 João, porque de 1 João vou passar para a segunda parte da parábola. 1 João capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Versículo 13. 2,13 diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, e a removeu completamente, pregando-a na cruz, e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Você sabe quando Jesus fez esse espetáculo público a todos nós? Quando ele morreu e ressuscitou, o céu soube, o inferno soube, e nós hoje sabemos. Hoje está público aquilo que Jesus fez com o diabo. Todos nós sabemos. Todos nós temos entendimento de que Jesus despojou as autoridades e poderes malignos e nos deu vida. Amém? Aí eu pergunto para você, como é que você está amando Jesus? Como é que você lidar com esse perdão? Como é que você lidar com essa redenção que foi comprada para você? Que foi entregue nas suas mãos? Você só precisou de uma coisa: crer. O seu trabalho foi crer. O Espírito Santo te trouxe a revelação de que você estava em pecado, estava fora da justiça de Deus. Te trouxe a revelação e você creu. Quando você creu, você ingressou nesse reino. E aí, como é que você vai lidar com isso? Quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito é perdoado, muito ama. 1 João capítulo 4 agora. Quem aqui foi perdoado? Sabe, irmão, o passado não tem poder sobre a sua vida. O passado não tem poder sobre a sua vida. Tem pessoas que têm parado por conta do passado. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, irmãos, eu fiz coisas que você nem imagina, mas eu não estou nem aí porque Deus me perdoou. Eu não estou nem aí porque se a palavra dele diz que foi perdoado todos os meus pecados, eu não estou nem aí se o diabo vem lançar no meu rosto. Eu não estou nem aí se ele vem me acusar. Eu não estou nem aí para ele. Eu não sirvo ao diabo. Eu sirvo a Deus. Eu não sirvo a Satanás, eu sirvo a Deus. Então o passado não pode me parar. E eu digo algo para você: não deixe o passado lhe parar. Não deixe o passado neutralizar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Tem uma passagem em Romanos capítulo 8 que Paulo diz que nem presente nem futuro pode nos afastar do amor de Deus. Mas ele não fala passado. Ou Paulo entendia que só o passado podia parar, ou Paulo entendia que o passado não tem poder nenhum. Então você escolhe: quer viver no passado? Viva, mas Jesus já lhe perdoou. Amém? 1 João capítulo 4 versículo 10 diz assim: assim nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém? Vamos para o versículo 11 agora, para a gente ir para outra parte. Amados, considerando que Deus amou desta forma, nós também devemos amar uns aos outros. Você foi perdoado? Então Deus também quer que você perdoe.
Versículo 28 da parábola de Mateus capítulo 18. Diz assim: após o servo ser perdoado. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe estava devendo 100 denários. Veja a dívida do conservo daquele servo. Ele devia 10.000 talentos. E o conservo dele devia 100 denários, 100 dias de trabalho. Agarrando, e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que tu me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo, ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Irmãos, preste atenção, versículo, bota o 26 por favor, André. No 26 diz assim: o servo que devia 10.000 talentos. O servo então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou. Versículo 29, André. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava. O servo que devia 10.000 denários se jogou nos pés do rei e disse: tem misericórdia de mim. Agora esse servo que pediu misericórdia estava diante do seu conservo, e o conservo se jogou nos pés dele e disse: tem misericórdia de mim. Ele disse: não. Irmão, essa parábola é uma parábola muito forte. Veja, eu não quero prosseguir assim não vou atrapalhar. Veja, o perdão, versículo 28. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou-lhe e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga o que me deve. 100 denários, irmãos, como eu falei, um denário era um dia de trabalho. 100 denários era 100 dias de trabalho. Era uma dívida que poderia ser paga rapidamente. Era uma dívida que não tinha precisão dele fazer isso com ele, joga ele na prisão. Não tinha precisão disso. Mas, infelizmente, o perdão que o servo recebeu do rei, ele não reproduziu ou não produziu mudança nenhuma nele. Eu vou repetir de novo. O perdão que o servo recebeu do rei não produziu mudança nenhuma nele. Você sabe que é um problema de muitas pessoas que se dizem cristãos? É que, além de não conhecer o perdão que recebeu, ou às vezes conhece, mas elas não reproduzem aquilo que elas receberam. Elas não passam aquilo que elas receberam. Você sabe que você foi perdoado, sei, mas por que você não perdoa? Isso é outra história. Você sabe que você foi arrancado do império das trevas e hoje você está num reino de luz, sei, mas por que você não perdoa fulano? Por que você não perdoa seu irmão? Por que você não perdoa sua mãe? Tem gente intrigada da mãe, irmão. Por que você não perdoa seu pai? Por que você não perdoa o seu vizinho? Não, isso aí é outra história. Sabe qual é o problema? É que o perdão que você recebeu às vezes não produziu em você nada. O perdão que o servo recebeu não produziu nele nada. Um dos grandes problemas é quem tem dificuldade de entender a graça, tem dificuldade de reproduzir o que é misericórdia. Quem não entende a graça não reproduz misericórdia. Quem não entende o que recebeu não reproduz o que recebeu. Esse servo recebeu um perdão inimaginável, irmãos. A gente não pode nem contar. Imagina comigo 200.000 dias de trabalho. A gente está falando aqui de uma conta que não se pode nem contar. A gente está falando de uma dívida que a gente não pode nem fazer na calculadora. E esse homem que recebeu isso não perdoou alguém que lhe devia muito menos, que não lhe devia quase nada daquilo que ele devia. Com 2 ou 3 ovelhas aquele homem pagava.
E às vezes nós estamos guardando dentro de nós coisas que nós já deveríamos ter liberado. Sabe, é bom receber perdão de Jesus. Amém. Quase agora a gente estava dando glória a Deus. Mas é bom também a gente liberar o perdão. É bom também a gente liberar aqueles que estão nas nossas costas. Você já assistiu aquele filme O Peregrino? É como se você tivesse deixando pessoas presas em você, como um bocado de saco amarrado. E você anda pesado, porque você não libera ninguém. Ah, mas você não sabe o que fulano fez comigo, e você sabe o que você fez com Deus. Ah, mas você não sabe o que aquela pessoa fez na minha casa, na minha vida, na minha família. Sabe, irmãos, se a gente não perdoar, a gente não recebe perdão. Agora vamos engrossar o caldo mais um pouquinho. Veja, o rei, falando da parábola, o rei não entregou o servo aos carrascos, porque não pagou a dívida. Ele não entregou por causa disso. Ele liberou, não, está pago. Ele não prendeu o servo por causa disso. Mas ele prendeu ele por não reproduzir o coração do rei. Veja, ele não prendeu ele por aquilo que ele devia, mas ele prendeu por não reproduzir o coração do rei, o sentimento do rei. Você não fez o que eu fiz com você, então você vai ser preso por causa disso. Da mesma forma que eu te perdoei, era para você ter perdoado ele. Marcos capítulo 11, coloca aí, André, por favor. Marcos capítulo 11. Esse texto de Marcos é um texto que a gente conhece bem. É um texto onde Jesus ensinou algo extraordinário sobre fé. Eu vou ler do 23, que diz assim. Bota aí, André, 23. E com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, ele não disse se o pastor ordenar esse monte, se o discípulo ordenar esse monte, se o diácono ordenar esse monte. Não, ele disse se qualquer pessoa ordenar a esse monte, com um porém, e ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, com um porém, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Foi Jesus quem falou, se você falar alguma coisa com fé, vai acontecer. Se não houver dúvida, vai acontecer. Só que a gente vai para o 24, não estou pregando sobre fé. Terça-feira você vem para a aula do Zoe, que está sendo pregado de fé. Amém? Ensinado de fé. Eu não estou falando de fé hoje. Vamos para o 24. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé, que já o recebeste. E assim vos sucederá. 25 agora. Mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoa, para igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. 26. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. Quem falou isso foi Jesus, irmãos. Eu acho que a gente deveria considerar isso. Sabe, nós precisamos entender que ser crente, que ser cristão, que ser um pequeno Cristo, não é ser igual a todo mundo. Que ser um pequeno Cristo na terra não é ser igual a todo mundo. Quando Jesus disse que se a gente não perdoar, Deus não vai perdoar a gente, Ele está falando sério, Ele não está brincando não. Ele está falando a verdade. E a gente tem que crer nisso. A gente não tem somente só que crer quando Ele diz assim, se você crê que vai lançar um monte, você vai lançar. Amém, eu creio. Mas eu também creio que eu preciso liberar perdão. Quantas vezes for preciso? Quantas vezes for necessário? Quantas vezes alguém me ofender? Porque é uma ordem de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 12.
na oração modelo. A oração do Pai Nosso, a oração que todo mundo faz ela todo dia. Tem gente que faz ela todo dia, principalmente o nosso irmão católico, todo dia. No versículo 12 ele diz assim: perdoai-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores, um dia disse assim: se você não libera perdão para uma pessoa, toda vez que você lê a oração do Pai Nosso, você está lendo a sua própria sentença. Se você não libera pessoas no perdão, toda vez que você ora o Pai Nosso, você está recitando a sua própria sentença de morte. Porque ele disse: assim como o Senhor nos perdoou, Senhor, nós vamos também perdoar. Versículo 14: pois se perdoardes aos homens, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. 15: entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Deus nos chamou para viver livre, leve e solto, sem ter ninguém nas costas carregando, irmão. Eu creio em Jesus, eu creio no que Ele falou, eu creio no que está escrito, e eu obedeço a Ele. Se Ele disse que eu preciso perdoar para que eu seja perdoado, eu perdoarei. Eu me livrarei desse peso. Eu não quero andar com essa carga. Eu não quero perder o que Deus tem para mim, não só no céu, mas também aqui na terra, por conta de uma falta de perdão. É muito bom, irmãos, a gente entender o que a gente recebeu. É muito bom a gente compreender o que nós recebemos. Foi muito bom. Aquele servo saiu feliz da casa do rei, do palácio do rei. Alegre, eu fui perdoado. Mas quando ele achou o outro, ele disse: não, eu não te perdoo. Você sabe o que foi que o rei fez? Mandou buscar ele e lançou ele de volta no cárcere, na prisão. Era para você fazer aquilo que eu fiz com você e você não fez, você não reproduziu. Aquilo que eu fiz por você, você não fez. Então você agora vai voltar para a prisão. Tem gente que prega por aí que uma vez salvo, salvo para sempre. Essa parábola vai contra isso. Ele foi perdoado, justificado, limpo, sim ou não? Mas voltou atrás. O rei deu a sentença, mas voltou atrás. Não. Volta. Ou seja, ele foi salvo e perdeu a salvação. Nós precisamos compreender, como o Tiago fala, Tiago capítulo 2, versículo 13. Pois será exercido um juízo sem misericórdia. Coloca aí, André. Tiago 2,13. Pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. Será exercido um juízo sem misericórdia. Irmão, isso é forte demais. Hoje a gente está bem, mas um dia nós vamos estar diante do trono. E o juízo que será exercido diante de nós será equivalente àquilo que nós fizemos. Eu li no começo, Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que entregarei àqueles segundo as suas obras. Já viu aquele negócio passar na televisão? Você decide. Você decide. Você quer andar no perdão que você recebeu? Quem quer viver o perdão que recebeu? Então também reproduza ele. Reproduza ele. Sabe, desde quarta-feira, Belinha pregou sobre isso, sobre Esther.
que nós precisamos ter um comportamento diferente. Belém falou sobre vários comportamentos de Esther. Comportamentos que a conduziram à presença do rei. Quando Esther chegou na presença do rei, ela não foi colocada de volta. O rei não falou: Esther, volta, não quero você na minha presença. Ou então mata ela. Não. Quando Esther chegou na presença do rei, o rei levantou o seu cetro. Pode entrar, Esther. Por quê? Porque os comportamentos de Esther a levaram à presença do rei. Você quer entrar na presença do rei? Ande como ele nos ordenou. A dívida que nós tínhamos era muito grande, mas ele pagou a nossa dívida. Ele nos livrou do pecado. Ele nos arrancou disso. E hoje o que ele espera de nós é que nós andemos nessa justiça. Andemos nessa santidade. Andemos nessa posição que ele nos colocou. E que também a gente possa reproduzir aquilo que ele fez por nós. Amém? Você pode ficar de pé nessa noite? Eu quero que você saia daqui hoje com essa consciência. Eu sou perdoado. Eu sou lavado pelo sangue de Jesus. E aquele que ainda não teve um encontro com Jesus, aquele que ainda não lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, existe um convite de Deus para você hoje. Existe um apelo que Deus faz para você hoje. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. O perdão que foi conquistado para nós há 2000 anos atrás está disponível mais uma vez hoje. Está disponível mais uma vez nessa noite. E eu pergunto para você que está aqui nessa noite e que ainda não teve a oportunidade de reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. Eu queria que você que tem essa vontade, levantar sua mão para a gente orar por você. Existe alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, que quer receber o perdão dos seus pecados, que quer que seu nome seja escrito no livro da vida, para que um dia você possa ser chamado pelo nome, à presença do Rei. Existe alguém que quer fazer isso nessa noite, que quer voltar para o caminho do Senhor, que estava afastado, mas você sabe que sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Existe alguém? Deus possa dar oportunidades àqueles que sabem que estão sendo chamados, mas endurecem o coração. Que o Deus da misericórdia, que o Deus da paz possa conduzir você ao seu destino, o destino de glória. Amém? Queria agradecer a Deus pela sua palavra, pela redenção que Ele conquistou para nós. Pai, no nome de Jesus, eu queria te louvar, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Eu queria te louvar, Senhor, pela redenção, pelo perdão dos nossos pecados, pela justificação, Pai, que o Senhor trouxe para nós. Nós estávamos, Pai, perdidos. As nossas obras eram como trapos de imundícia, Pai, diante de Ti. Mas pelo sangue de Jesus, o Senhor nos lavou, o Senhor nos purificou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos reconciliou, o Senhor nos justificou, o Senhor nos reconciliou. E hoje nós podemos ter livre acesso, Pai, ao Teu trono. Senhor, eu te glorifico pela Tua presença nesse lugar, Senhor. Eu te glorifico por cada um que está aqui, por cada um que está em casa, por cada um que ouviu essa palavra. E a partir de hoje não será mais o mesmo. E a partir de hoje não vai te amar da mesma forma que amava Jesus, mas o amor deles vai aumentar pelo Senhor, porque hoje eles sabem de onde eles saíram e onde eles estão, Senhor. Nós estamos no reino de luz.
Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós temos uma posição de privilégio, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que o Senhor fez. E nós te adoramos por isso, Jesus. Nós te rendemos graças por isso, Jesus. Graças te dou, Pai.